na estrada com os profs e hoje vamos trabalhar mais uma aulinha de função. Hoje vamos lá trabalhar com a tal da função do segundo grau, beleza? Primeira coisa, antes de eu falar qualquer coisa aqui, vamos lembrar que função é um comportamento, função é uma relação de dependência. Então, pelo amor de Deus, quando encontrar expressões igual essa que está no quadro aqui, não saia fazendo Bhaskara, por favor. É uma função, que no caso, a função do segundo grau é toda função que tem a forma f de x ou y, tanto faz, igual a x² mais bx mais c, onde esses valores a, b e c são coeficientes, onde esse a é qualquer valor real não nulo. Olha o asterisco aqui, eu não posso zerar o a, se eu zerar o a some, sobra só o primeiro grau, e o valor do b pode ser qualquer valor real, e o valor do c pode ser qualquer valor real. Estão aqui alguns exemplos. O professor faz o que quando aparece isso? Acabei de falar, não é para fazer Bhaskara, pelo amor de Deus, isso é uma função, nós vamos estudar, verificar comportamento, sua forma gráfica e alguns outros detalhes. Então o máximo que eu quero que guarde aqui agora é retirar os dados. Nesta função, olhei para ela, valor do a que acompanha x² é 2, valor do b passa a ser menos 6 e valor do c passa a ser 8, beleza? Aqui embaixo. Cuidado que nem sempre vem na ordem A, B e C. O valor do A é o cara que multiplica o x², então vale menos 6. O valor do B é o cara que multiplica x, então vale 3. E o valor do C, o termo independente, vale 7. Como eu falei, apenas o A não pode zerar. Sem problema nenhum, o B e o C serem zeros. Olha o exemplo. Valor do A passa a ser 3. Não tem o B, não é que não tenha, que não precisa aparecer, ele vale 0, e o valor do C, menos 9. Último exemplo aqui, valor do A é menos 2, valor do B vale 5, quem não está aparecendo? O C. Por quê? Porque o C pode ser qualquer valor, e nesse caso ele vale exatamente 0. Agora não esqueça, não tem que fazer Bhaskara, tu vai estudar. Para estudar essa ideia, a gente tem que entender o seu comportamento. O seu comportamento através da sua forma gráfica. Quais são os gráficos que representam uma função do segundo grau? Não esqueçam, são parábolas, ok? E esta parábola, para que seja uma função, ela deve ter ou concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Professor, quando que a parábola tem concavidade voltada para cima? A parábola tem concavidade voltada para cima quando o valor do A for positivo, ou seja, o A maior que 0. E a parábola pode ter concavidade voltada para baixo quando o teu valor do A for negativo, ou seja, A menor que 0. Fica esperto com isso. Então, olha os exemplos aqui. Nesses exemplos, eu teria uma parábola com cavidade voltada para cima, porque o valor do A é positivo. E neste caso, ó, cuidado para não olhar o primeiro termo. O A está aqui, ó, a gente retirou o valor dele, vale menos 6. Esse é o exemplo de uma parábola com concavidade voltado para baixo. Importância do valor do A. Professor, só o A tem importância? Não, o B e o C eles também são importantes. Hoje não entraremos em todos os detalhes, mas o C é algo que eu quero que vocês guardem. Este valor do C, o termo independente, ele vai gerar para vocês exatamente o ponto onde o teu gráfico, a tua parábola, intercepta o eixo Y. Então, neste exemplo, ó, esta parábola, ela corta o eixo Y exatamente nesse ponto, que seria o equivalente ao C. Esta parábola, ó, corta o eixo Y exatamente nesse ponto, que seria o equivalente ao C. Por quê? Não esqueça que o ponto que está em cima do eixo Y, o x vale 0. Se o x vale 0, olha o que acontece na função aqui. A gente vai zerar este valor e isto aqui some. A gente vai zerar este valor e isto aqui some. O que sobra? Ó, sobra y igual a c. Então, isto é importante a ser guardado. Isto é um par ordenado. O x vale 0 e o y vale c. Aqui é a mesma coisa. O x vale 0 e o y vale c. Ponto que corta o eixo y. Basta olhar para o termo independente.
de maneira direta, ó, sem fazer cálculo nenhum. Se o cara pergunta, esta função intercepta o eixo y no ponto menos 9. Esta função, ela intercepta o eixo y, opa, cadê? Intercepta exatamente na origem, no zero. Agora, observe que as funções estão portando o eixo x. Como que é o nome quando tu tem lá o ponto que a função intercepta o eixo x? Já foi visto em aulas anteriores de outras funções. É chamado de raiz ou zero da função. O nome, zero da função. Quem é a nossa função? O teu y. Então, para que tu encontre os zeros das funções, ou da função no caso, tu vai fazer exatamente isso aqui. Vai igualar a tua função a zero. Aí sim, eu comecei a aula falando que não é para olhar para a expressão e fazer Bhaskara. Porém, em alguns detalhes tu pode fazer e até deve fazer. Quando vai fazer isso? Quando for encontrar os zeros da função, quando for encontrar as raízes da função. Daí, nesse caso, olha que tu passa a ter. A função era y igual a x² mais bx mais c. Isso é uma função, relação de dependência, onde o y depende do x. O que eu faço? Eu vou zerar o y, ou seja, eu vou igualar a função a zero. A partir daí eu transformo em uma equação. Ax² mais bx igual mais c igual a zero, isso torna-se uma equação. E aí sim eu vou fazer o quê? Vou fazer Bhaskara. Professor, qual que é a forma mesmo? Lembra lá? X igual menos b mais ou menos raiz quadrada do teu delta, tudo isso dividido por 2a, onde não esqueça, este delta é b² menos 4ac. Formulinha de Bhaskara. Professor, faço diferente. Se alguém quiser utilizar sobreproduto para achar as raízes, se tiver facilidade, pode até fazer. Eu posso até deixar anotado aqui. Lembra aqui, x' mais x² é menos b sobre a. E x' vezes x² é igual a c sobre a. Mas isso é mais gosto e alguma técnica que vai ajudar alguns. Eu quero que vocês saibam como resolver a equação, até porque este detalhe aqui será comentado e é extremamente importante. Vamos para um exemplo rapidinho? Observe a função. Y igual a x² menos 6x mais 8. Olhei para isso aqui, vou fazer Bhaskara? Não, eu não vou fazer Bhaskara. Isso é um comportamento, é uma função, uma relação de dependência, onde a partir de hoje eu olhei para isso e vou lembrar, opa, segundo grau, função de segundo grau, parábola. Esta parábola tem concavidade voltada para cima. Como é que eu sei que a concavidade é para cima? Tira os dados, ó. Valor do A vale 1, valor do B vale menos 6 e valor do C vale exatamente 8. Então, como o meu A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Além disso, pelo que eu já vi, essa parábola corta o eixo Y onde? Exatamente em 8. Agora, se a prova pedir para encontrar os pontos que essa função corta o eixo x, as raízes ou zeros, aí sim, aí tu iguala a função a zero. Aí tem conta para fazer. X² menos 6x mais 8 igual a zero. Pronto, aí joga na fórmula. Já retirei os dados, tem aluno que gosta de fazer tudo junto, tem aluno que faz o delta separado, aí fica a critério e a gosto de cada um, tá bom? Jogando aqui no formulário, está aqui ao lado, então ficaria x igual menos o valor do b, o meu b vale menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, eu vou jogar tudo direto aqui, então passa a ser lá menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor do A que vale 1, que multiplica o valor do C que vale 8. Perfeito? Daí tu vai encontrar então tudo isso dividido por 2 que multiplica 1, 2A. Então teu x passa a ser menos com menos dá mais ou menos raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, 36, 4 vezes 1, 4, que multiplica 8, 32, então 36 menos 32, dividido exatamente por 2. Teu x vai ser igual a 6, mais ou menos, subtrai, dá 4, raiz quadrada de 4 é 2, tudo dividido por 2. Vai encontrar as duas raízes, que a gente chama de x1 com as linhas, x1, x2, tanto faz, só para diferenciar, e tu passa a encontrar uma resposta, 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4, 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Aqui estão as duas raízes. Olha para quem faz por sobreproduto,
A soma das duas raízes dá 6. Menos B dividido por A. Menos 6 dividido por menos 1, troca o sinal e tu vai encontrar exatamente 6. O produto das duas raízes, 4 vezes 2, dá exatamente 8 dividido por 1. Olha aqui, ó, 8 dividido por 1 é 4 vezes 2, que é 8. Então isso é gosto, mas saiba, lembre da formulinha de Bhaskara. Por quê? Porque existe esse carinha aqui, ó, existe o nosso delta, e ele é importante, ele tem um nome, o nome dele é chamado de discriminante. Professor, quer dizer que eu chamei de delta a vida inteira de maneira errada? Não, delta é o nome do triângulo, ok? A letra grega é o delta, mas aqui na nossa expressão é chamado de discriminante. Por quê? Porque ele vai discriminar o tipo de raiz que a gente pode ter. Como assim? Nem toda função do segundo grau vai cortar o eixo x em 2 pontos. Isso vai sempre depender do tal do delta. Quando o delta for positivo, é uma situação. Quando o delta for igual a zero, outra situação. E quando o delta for negativo, um terceiro caso diferente. Por quê? Delta positivo, a gente encontra para a equação do segundo grau duas raízes reais e distintas, diferentes. Consequentemente, no estudo da função, tu passa a ter parábola que em relação ao eixo x corta o eixo x em 2 pontos diferentes, seja com concavidade para cima ou concavidade voltada para baixo. Porém, quando vai resolver uma equação do segundo grau e o teu delta é igual a zero, tu não tem duas raízes reais e diferentes. O teu x' é como se fosse igual ao x das linhas. São duas raízes reais e iguais. Então agora a parábola, ela não vai cortar o eixo x, ela tem um ponto em comum com o eixo x, seja com concavidade voltada para cima, ou seja com concavidade voltada para baixo. A gente fala que a parábola tangencia o eixo x. Fique esperto em relação a isso. E o nosso último caso, quando o delta for negativo, o que acontece? Dentro dos reais, nós não encontramos raízes, ou seja, ela não admite raiz real. Consequentemente, a parábola não corta o eixo x. Ela tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, sem encostar no eixo x. O que acontece basicamente? São nesses casos que a parábola passa a ter sinal único, que a função passa a ter sinal único. Ou seja, quando a parábola tem concavidade voltada para cima, ela é inteiramente positiva. Quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, ela é inteiramente negativa. Tudo parte teórica. Agora, vamos pensar como que isso pode aparecer, porque a teoria é bonitinho, mas será que a prova vai perguntar? É correto afirmar que quando o delta é positivo, a parábola corta o eixo x 2 pontos. Quando o delta é negativo, a parábola toca em 1 ponto. Não, cuidado, tem a linguagem matemática que pode confundir. Imagina aqui, ó, na função a seguir, y ou f de x, tanto faz, igual a x quadrado mais x mais 4. Temos que o cara traz essa escrita. Nesse momento, pausa o teu vídeo, olha isso aqui, lê com calma e vê se tu consegue notar se isso é verdadeiro ou falso. Pausou? Beleza? Agora aqui. Vamos lá. Ninguém pausou, na verdade, né? Mas a gente finge que pausou. Então, primeira coisa é, será que eu consigo ler isso aqui? Na matemática tem muita simbologia, então vai anotando sempre cada detalhe. Este A de ponta cabeça que apareceu aqui, ele significa para todo. Então eu coloquei esta função, eu estou afirmando que para todo x que pertence aos reais, para qualquer valor de x, este y, esta função, ó, vai ser maior que zero, vai ser positiva. Então a pergunta, ou no caso a afirmativa é, esta função, ela é uma função positiva? Acabei de explicar. Quando que eu tenho função positiva? Primeiro eu tenho que ter a parábola com concavidade voltada para cima, que é esse último exemplo aqui, ó. Isso que é tudo positivo. Cortou o eixo x, tem espaço aqui para baixo, ou seja, tem pedaço negativo, então não pode. Encostou no eixo x, já falei lá no início, encostou no eixo x, é a raiz, é o zero. Então o zero tem positivo e negativo. Então o único caso que a função é positiva é este caso aqui. Então, primeira coisa que eu devo ter, para que ela seja positiva, o meu A deve ser maior do que zero. Isso ocorre nesta função ou não ocorre? Sim, ocorre. Ó. O
o valor do A vale 1, o A é positivo. Então eu dou sequência ao exercício, senão eu já ignorava ele. Agora, qual é o detalhe? Além de o A ser positivo, tu precisa que o delta seja negativo. Então a única conta que vai fazer é o delta. Como eu falei, não tem que sair fazendo báscara, tem que estudar e conhecer alguns detalhes. Ou seja, vai para o delta, ó. Delta é b² menos 4ac. Então o teu delta vai ser b. O teu b aqui, ó, vale 1. Então vai ser 1 elevado ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor do a, que também vale 1, que multiplica o valor do c, que também vale 4. Ou seja, o teu delta vai ser 1 menos 16. Teu delta passa a ser menos 15. Menos 15 é um valor menor do que zero. Delta menor do que zero não corta o eixo x. A parábola está totalmente para cima, é totalmente positiva, ou seja, o item é verdadeiro. Beleza? Tá aí, espero que tenha gostado, espero que tenha aproveitado e a gente se encontra daqui uns dias. Falou, um abraço no coração de vocês, como diz o professor Nico.